Senhoras e senhores, para iniciarmos o painel sobre o tema Comércio intra-BRICS, chamamos ao palco Marcos Truirro, secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia do Brasil. Siroy Loikev, CEO adjunto da PJSC Pós-Agro da Rússia. Vikramjit Singh Sahai, presidente do Shan International da Índia. Sheng Siqing, presidente do Conselho do Banco da China. Irvindra Naidu, gerente-geral de estratégia da Transnet da África do Sul. E para moderar o painel, a jornalista Denise Barbosa, que assumirá a coordenação a partir deste momento. Boa tarde, eu queria dizer que é um prazer enorme estar aqui com vocês, uma honra poder participar dessa discussão e pelas apresentações que a gente viu aqui na introdução, na abertura oficial desse evento, eu estou aqui com um tópico quente, né, que é o comércio, como aumentar o comércio entre os países do BRICS. A gente viu, pelo que foi dito, que é uma vontade de todos os membros que isso aconteça, que esse comércio possa ser intensificado e que isso pode trazer benefícios, claro, para todos os países do grupo, que têm crescimentos em ritmos diferentes, mas todos, eles têm muitas diferenças, mas também muita afinidade, senão a gente não estaria aqui. Então, é essa discussão que a gente vai ter nesse nosso painel aqui. A gente sabe que o BRICS é um grupo de países diversos e que tem atividades consolidadas no agronegócio, mineração, no setor de serviços e no setor da indústria. Eu queria começar perguntando, vou abrir com o secretário. Queria começar. Antes eu queria falar com vocês, com os senhores aqui no palco, que para a gente fazer mais um bate-papo. Então, se um falar, o outro quiser complementar, quiser concordar, quiser discordar, fiquem à vontade para a gente fazer como se fosse uma conversa aqui entre amigos que queremos ser e somos. Então, secretário, queria começar com o senhor, mas eu queria depois um complemento também dos outros. O Brasil, como eu disse, eles têm atividades, todos os países têm atividades consolidadas e muito importantes. Eles agem mais como parceiros ou como competidores no mercado internacional? Bom, obrigado, Denise. Muito boa tarde. Cumprimento meus colegas de painel, cumprimento a Confederação Nacional da Indústria, Conselho Empresarial. É uma honra estar aqui nesse momento tão importante para esses 5 países. Bom, Denise, se um menino ou uma menina, quando a gente sair daqui, perguntar para nós o que é BRICS, o que a gente vai responder? Né? Então, você tem uma resposta possível que é a seguinte: olha, BRICS é um conjunto de 5 países que foram identificados no começo do século XXI por uma série de bancos de investimentos e consultorias, como aquelas economias que, ao longo dos próximos 30, 50 anos, serão responsáveis por uma mudança das placas tectônicas do PIB global. Cada vez mais a fatia representada pelo Produto Interno Bruto desses 5 países significará uma proporção maior daquilo que se comercia e negocia no mundo.
Uma maneira boa de ver isso é que talvez já neste ano, Denise, de 2019, nós aqui sejamos testemunhas oculares de um eclipse, que é um eclipse em que o G7, as 7 maiores economias avançadas, terão a participação econômica global menor do que a do E7, as 7 maiores economias emergentes, e alguns dos países desse E7 estão representados nos BRICS. Então isso é o que eu chamo de BRICS 1.0. BRICS como sinônimo do futuro, digamos assim, da maior fatia da economia internacional. Agora, de um tempo para cá, os representantes governamentais desses 4 países, e depois também com um representante do continente africano, a África do Sul, deram início a um processo de construção institucional dos BRICS, cujos 2 principais frutos são o Acordo Contingente de Reservas, que oferece uma espécie de sistema de socorro mútuo, caso um dos nossos países venha a sofrer crises de liquidez, e, claro, o novo Banco de Desenvolvimento. É muito interessante aqui fazer esse contraponto também com o G7. O G7 é uma plataforma que existe há muito tempo, mas dela jamais foi originada uma instituição. E os BRICS, nesse pouco mais de uma década de consultas, já produziram uma instituição, o New Development Bank, que já tem um track record, que já tem um patrimônio, né, de projetos realizados e que, sem dúvida alguma, vai continuar a desempenhar um papel importante no futuro. Bem, mas aí tem outra coisa, que é essa possibilidade da gente utilizar esse veículo BRICS, ou esse agrupamento, para os nossos interesses de comércio intra-aliança, que funcionam, seja do ponto de vista plurilateral, envolvendo os 5 países, ou do ponto de vista bilateral. E nesse aspecto, nesse terceiro aspecto dos BRICS, Denise, é verdade dizer que algumas parcerias intra-BRICS estão muito mais avançadas do que outras. Por exemplo, em 2001, que foi o ano da acessão da China à Organização Mundial do Comércio, o comércio Brasil-China, a corrente de comércio Brasil-China, era de $1 bilhão ao ano. Hoje, a corrente de comércio Brasil-China é de $1 bilhão a cada 80 horas. E isso só vai continuar a crescer. Agora, se nós compararmos o montante comercializado entre Brasil e China com o montante, por exemplo, comercializado entre Brasil e Índia, Índia é um país de 1,2 bilhão de pessoas, o comércio bilateral hoje é só de $6 bilhões. Ou seja, há uma desproporção brutal, uma subutilização tremenda no nosso comércio intra-BRICS em relação aos nossos outros países. Tudo isso que é um desafio é também uma oportunidade, né? Hoje, com a mudança que está acontecendo no Sudeste Asiático, a Índia, por exemplo, já cresce pelo 4º ano seguido a taxas percentuais maiores do que a China. Haverá, é natural, sobretudo em relação a um país que tem uma renda per capita média baixa, quando comparada a países de renda média, crescendo a uma velocidade tão grande, é natural que essa renda incremental se direcione, sobretudo, ao consumo de calorias, portanto, ao aumento do consumo de alimentos, e o aumento do investimento de infraestrutura. Isso significa um teto lá em cima para o potencial de negócios entre o Brasil e a Índia. Para não mencionar as muitas parcerias no campo, por exemplo, das tecnologias da informação, onde, em Bangalore, a Índia constituiu um dos hubs mais dinâmicos do mundo. Pensem, por exemplo, na parceria empresarial ou lato sensu entre o Brasil e a Rússia. A Rússia, que é o país que tem a maior população com educação terciária no mundo, que tem a maior população do mundo de cientistas por cada 100 mil habitantes. O Brasil, que infelizmente durante muitos anos ficou preso a cerca de 1% do produto interno bruto dele, investido em pesquisa e desenvolvimento e inovação. O potencial aqui, mais uma vez, é gigantesco do comércio e da cooperação em tecnologia entre o Brasil e a Rússia. E vejam o caso da África do Sul. Eu não sei quantos aqui nesse auditório sabem, mas recentemente a África, que era o chamado continente perdido, o continente esquecido, se converteu no continente da esperança. Entre outras razões, porque hoje a África constitui uma área de livre comércio
envolvendo dezenas e dezenas de nações africanas. No caso do Brasil, nós já tivemos uma presença empresarial na África importante, mas ela também diminuiu um pouco como efeito colateral da diminuição da presença de empresas que acabaram envolvidas em escândalos de corrupção. É o momento do Brasil relançar a sua presença na África, e por que não utilizar a África do Sul como a cabeça de ponte, como a base de lançamento de uma renovada presença empresarial nesse continente que cresce a taxas analisadas de 5%. Ou seja, nós temos um gigantesco caminho a explorar, sobretudo nessa terceira dimensão dos BRICS, que é a de comércio e de cooperação entre os nossos próprios 5 países. Bem como a China utiliza o Brasil como uma porta de entrada para a América do Sul, América Latina, que é uma honra para nós isso, então a gente poderia também utilizar o de África do Sul, seria perfeito. Gostaria de passar a palavra para o senhor Shen também para falar sobre esse mesmo assunto, se as nossas economias se complementam ou se elas são competidoras. Na China, a gente tem nosso maior parceiro mundial, então com a gente, Brasil e China, né, já está bem acertado. Eu queria saber do contexto dos BRICS. It's on. 这个你提的这个问题啊，我就讲一个故事啊。今天我们2点钟开会，但是我在利用2点钟开会之前呢，利用我们这个短暂的时间，我们 ICBC 和淡水河谷签订了一个战略合作协议。那么这个战略合作协议就是旨在用我们工商银行全球的力量来支持淡水河谷的这个发展。那淡水河谷也是巴西的一个符号，所以你看这个经济是互补的还是竞争的？所以我觉得这个经济在我们5个国家之间完全是一个互补远远大于竞争的关系。所以我今天接着你这个话题讲啊，这个金砖5国这个合作机制非常好，这个贸易和投资他们之间的，在我们金砖5国这个之间呢，一定要先行走好。我要讲的观点就是呢，金人既要支持本国的实体经济，那么国与国之间的金融的合作也要加大力度，同时，这个要加大对金砖5国的这样的一个支持的同时啊，我们金融要先行，就是贸易和投资，它的便利化要建立一个前提，就是金融要先行，这是我今天讲的一个主要的观点。那么事实上，我们金砖5国啊，整个成立4年来呀，实际上这方面的金融合作啊，这个力度是非常大的。我讲几个简单的事实。第一个，成立了新开发银行。今天的早餐会啊，就是专门讲新开发银行怎么来支持5个国家的经济发展。这个是一个非常实质性的成果。这个跟单商品的合作不同，这是一个机制化的多边合作，这是第一个。第二个，我来自中国的这个 ICBC 大家知道是世界上目前最大的银行，当然说不定今后也有超过 ICBC 的，但目前为止 ICBC 是世界上最大的银行，当然也是中国最大的银行。我们在整个金砖5国的投资，我讲几个简单的故事。首先，我们在南非，我们现在是南非蓝标银行的最大股东，我们一次性的投资55亿美金。那么通过对蓝标的投资，所以使我们对南非的金融服务啊得到很大的提高，这是第一个。第二个，在整个中国的中资银行对外的投资当中，金砖5国机构最完整的是 ICBC， 我们都有，当然还有另外一家银行也都有机构。同时，我比较了一下资产负债表，我们中资银行里面在整个5个国家设置的机构里面，除了中国以外，其他4个国家设置的这个机构当中的金融资产 ，ICBC 也是最多的。所以我是很有信心来表达我这个意思。5个国家的贸易、投资的便利化，一定要建立在金融合作这样先行的一个基础上。第三个意思呢，就是说，一定这个合作要常态化。我们在工商银行在支持“一带一路”建设方面呢，我们建立了一个 BRBR 机制，
就是银行间之间的常态化互助机制。我觉得这个机制同样适用于金砖5国。我就时间关系，我讲这么多，那里有倒计时的。好。Ok, obrigada. O senhor Sanei quer complementar, mas eu queria aproveitar o embalo e já perguntar para o senhor também, depois que o senhor complementar, quais instrumentos, porque no comércio exterior existem vários instrumentos que podem ser usados para estimular o comércio entre países. Quais instrumentos que o senhor acredita que podem ser usados aqui no BRICS? I think first we have to draw a context in which today's global trade is happening. We all know the global economy, there's a is in a grip of slowdown, globalization, multilateralism is moving to more protectionism, as we were just talking. There are a lot of trade tensions, uncertainties. We see Brexit issue and US-China trade war, tension in Gulf holding back economic potentials. So I think in this kind of situation, when we move from globalization to inward looking and protectionism, everybody loses because it gives birth to stagism, less dynamic. And to answer your questions that how BRICS countries can see, I think as BRICS account for more than half of the global economic growth, the complementarities of BRICS economies, or let me say, as we say, the concept of comparative cost advantage. As we see, each BRICS economies have their own strengths. Brazil is an agri-powerhouse. Commodities, in the morning we talked about ethyl alcohol and the biofuels. Russia, rich in oil and gas. India, of course, fast-growing economy and fastest in services sector. China, world manufacturing superpower. And South Africa, of course, with huge mineral reserves. So I think there's a lot of complementarities. But what is holding the intra-BRICS trade is that if you look at the intra-EU exports, intra-EU trade is about 67% of the total exports of the EU globally. But if you look at intra-BRICS trade, it is not even 10% of the total trade. So I think what are the various steps we can take to unleash this great potential, as our two friends from Brazil and China have said, talked about complementarities. The biggest one is the cost of trade transactions has to be lowered. The trade facilitation has to be increased. On bilateral basis, we have been talking on, for example, a preferential trade agreement between the various countries. It should be speeded up. So if not a free trade, at least the least we can have is the preferential trade agreement among the BRICS nations. We have deliberated this morning on the cumbersome documentation, customs procedures, and we are happy that the strategic framework of BRICS custom cooperation should see light of the day, and it should be implemented. And non-tariff barriers, we have talked, the phytosanitary. There was a good suggestion made in the morning session of e-phyto by the Agri Group. So I think these are the measures, because we should have harmonization of the various quality standards and phytosanitary requirements. If we have a common phytosanitary standards, the trade can be enhanced, because now there are a lot of hurdles even on the agri-trade. And of course, in BRICS, we have given very less focus in services, which I feel offer a very tremendous services and connectivity. It is, you know, for example, India and South Africa, we don't have direct flight so far. So the connectivity, and as we say, when people move, the goods move. So there's a need for 5-year BRICS visa, which I'm happy that South Africa have implemented about 5 years back by granting 5 years multiple visas. So I think we should have, for bona fide businessmen, a 5-year multiple BRICS visa to facilitate. And preferential trade agreement, I've already talked. The digital trade, there was a lot of discussion on the digital trade. I think we all know the e-commerce and the lower cost in increasing the productivity. We can tap into global value chains. And one more thing, at the breakfast today, NDB chairman told us that NDB is lending in local currencies. They have lended for energy or a water resource
flowing from Lesotho to South Africa and so many others. So why can't the BRICS nations trade in local currencies? Because now we are hedging our trade against dollar and euro, which are huge fluctuation, and we all pay huge forward premiums. So at least we used to have for example, rupee-ruble trade with Russia. So why can't, like India, for example, we have rupee-rand trade, rupee-yuan rate, rupee-ruble rate, because this can insulate us against fluctuating exchange currencies. And I would also recommend a BRICS trade portal. I think the BRICS Secretariat, and with Russia taking over, we should launch a BRICS trade portal, which should be a, Uber of the BRICS businessmen, of buyers, sellers, a gateway clearance house where all the inquiries can be posted. And last but not the least is the SME sector. It was just said also by a chairperson from South Africa that we can't neglect the small and medium enterprises in also uniting them, in integrating them with the big businesses, or as we said, as the developed economies have, she said, with the emerging economies, to SME sectors and more interaction on the delegation sector. And of course, services, as I already hinted, IT, fintech, hospitality, health sector, tourism, and of course, private equity fund with NDB's public-private partnership. If NDB is funding a lot of government projects, they should fund some private projects, whether it is a renewable energy or infrastructure or mining beneficiation. So I think these are 10 or 12 steps, if taken in a right direction with preferential trade agreement connectivity, which can increase, augment the intra-BRICS trade. Thank you. Ok, obrigada. E não tenho a menor dúvida que todos os países dos BRICS podem se beneficiar muito de toda a tecnologia e o know-how que a Índia tem de TI, que é realmente impressionante. O senhor Loikov quer fazer um comentário também. Eu queria aproveitar e já te perguntar se o senhor acha, se... В продолжение вопроса по поводу, что нужно делать для того, чтобы развивалась торговля. Я представляю компанию «Фосагро», группу компании «Фосагро», ведущая производителя чистых минеральных удобрений, а также Ассоциацию производителей удобрения Российской Федерации. Приведу пример. В 2018 году наша компания поставила 1 миллион 200 тысяч тонн удобрений в Бразилию на сумму $400 миллионов, и что составляло 16% всего российского экспорта в эту страну. И за последние 5 лет поставка в Бразилию наших удобрений компании «Фосагро» увеличивалась на 90%. Этот рост во многом был обеспечен за счет того, что в 2014 году решением правительства Бразилии об отмене 6% отмены ввозной пошлины на высококачественные экологические продукты удобрения. Вот в продолжение я также хотел сказать и поблагодарить правительство Бразилии за это решение. Это действительно взаимовыгодное решение, которое не только в пользу экологически чистых удобрений бразильским фермерам, а также безопасность потребления сельскохозяйственной продукции, потому что наши удобрения, они самые экологически чистые в мире. Но этот пример действительно иллюстрирует то необходимые шаги, которые надо предпринимать. Но вот, к сожалению, уже в продолжении нескольких лет мы говорим о том, что наши импортируемые товары облагаются федеральными, местными налогами в других странах. В частности, мы обращались к правительству Индии, где у нас тоже существует налог. Я думаю, что вот эти первые шаги о снятии таких пошлин при возможности как раз показывает пример наш за последние 5 лет, где мы увеличили аж на 90% наши поставки в Бразилию. То есть вот эти конкретные примеры, я думаю, что составляют вот тот прогресс, который нужно будет достичь внутри БРИКС. Ok, muito obrigada. Gostaria de passar para o senhor Naidu, para fazer uma observação também da sua avaliação. Seria melhor tentar relações bilaterais ou juntando todo o grupo, uma coisa mais ampla? O que o senhor acha que seria mais eficiente neste momento, para aumentar o comércio entre os países? No, thank you. It's an interesting question because in this talk about how do we grow trade, we tend to forget sometimes that
it's not about competition between countries. It's actually companies that compete. And in today's world, you know, companies sell to customers anywhere in the world as long as they can make money from it. But equally important, they source from suppliers anywhere in the world as well, as long as they think, look, this is a reliable, cost-effective source of supply for me. And companies are therefore constantly competing, but they're also collaborating at the same time. And they do this through what we call global value chains. And you know, today, if you look at manufactured imports, more than half of world manufactured imports are intermediate goods. And we tend to think of trade, we think, okay, I'm going to send a product that's going to be consumed in another country, and you know, when that country exports, they're sending a finished product, but that's actually not usually the case. If we take the iPhone, China is the biggest supplier country for the iPhone. They have about 300 suppliers that supply components into the iPhone. Japan has another 100 companies that supply. The US has 50 companies. There's suppliers in Europe. There's suppliers in South America. So really the key question countries need to ask is, are our manufacturers able to easily plug into these global supply chains? Because if you're able to plug in and you have connectivity, then your ability to diversify your industrial base increases. And really, that's where we're trying to focus, because if you have an effective logistics sector, and sometimes you hear it referred to as the physical internet. So if we want to develop this physical internet, we have to develop our trade capacity, we have to develop our trade connectivity, and that's really the key challenge for Africa, but emerging markets more generally. There's certainly big scope to increase our trade. And the nice thing about these global value chains is you don't need to develop all the competencies to produce a vehicle. You can focus on water pumps or shock absorbers or some small component, and that gives your manufacturing sector certain niches that they can start to specialize in. So really, when we think about it, our view is that really we need to start deepening the connectivity of our trading networks and allow manufacturers better opportunities to plug into these. Ok. Eu queria voltar, muito obrigada. Inclusive, a gente vai ter mais tarde um painel sobre investimento nos países, nos BRICS, e eu tenho certeza que a África do Sul, como o Brasil, como a Índia, a Rússia, todo mundo pode se beneficiar muito de investimentos chineses, já fazendo aqui uma sugestão, na nossa infraestrutura. Eu tenho certeza que isso daria um boost, daria um impulso muito significativo para que possa depois, numa segunda etapa, aumentar o comércio entre os países. Eu queria voltar para o secretário Trujillo, que esse ano já teve uma reunião dos ministros da Economia e presidentes dos bancos centrais dos BRICS, e ficou conversado, ficou decidido nesse encontro implementar dentro dos BRICS, no âmbito dos BRICS, o programa de operadores econômicos autorizados, que poderia aumentar o fluxo de comércio. Queria saber, secretário, em que pé que está isso, como é que isso pode favorecer, quando é que a gente começa a ver frutos? Bem, Denise, há duas maneiras, essencialmente, de você ver o caminho adiante, né, em termos de lição de casa para o comércio intra-BRICS, né? Tem esse tema que a gente poderia chamar dos instrumentos. Você mencionou o operador econômico autorizado, a gente poderia também mencionar as ramificações específicas do acordo de facilitação de comércio para cada um dos países dos BRICS, os temas alfandegários, a questão, claro, de você facilitar também transações baseadas em moedas de um dos 5 países. Existem vários instrumentos que podem ser, do ponto de vista dos 5 países, implementados. Agora, o que eu acho, na realidade, que talvez seja o nosso maior desafio, é a questão da visão
tá certo? Quer dizer, nós precisamos de uma grande visão para implementar o comércio intra-BRICS. E essa visão, ela parte, na minha opinião, de 2 pressupostos. Em primeiro lugar, nós temos um dos atores dos BRICS, que vamos aqui nominalmente mencionar, é a China, que alcançou uma dimensão não apenas de superpotência comercial, mas também superpotência do ponto de vista, seja dos investimentos estrangeiros diretos, seja do ponto de vista do financiamento do desenvolvimento. E nesse caso aqui, você começa a construir a ponte entre aqueles que talvez sejam os 2 polos do principal paradoxo da economia global de hoje. Que você tem um excesso de liquidez no mundo, um grande estoque de poupança, poupança que está à busca de remuneração e não está encontrando, entre outras razões, pelas baixas taxas de juros, né, que os bancos centrais das economias maduras mais praticam. E você tem essa necessidade por investimentos em infraestrutura que geralmente tem um retorno alto, mas você não tem regras comuns, não tem padrões comuns, não tem mecanismos de governança comuns para que esse investimento se torne mais fluido. Veja, o futuro do comércio global como um todo, e aqui eu menciono não apenas os 5 BRICS, passa menos pela questão das tarifas e cotas e mais pela questão dos padrões comuns. Qual é a governança de compras governamentais? Qual é a governança de propriedade intelectual? Qual é a governança de projetos de infraestrutura? Se nós conseguíssemos avançar nesse tipo de governança, esse investimento que você mencionava anteriormente funcionaria como a irrigação necessária para que o comércio intra-BRICS também evoluísse de uma maneira muito significativa. Esse é um ponto, o ponto dos grandes padrões comuns. E você tem um outro elemento, que também é um elemento, digamos assim, que diz respeito à estratégia individual de cada um dos países, é que nós precisamos nos promover mais nos mercados dos BRICS. Né? Aliás, eu estou vendo aqui o almirante Segovia, presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Atração de Investimentos. Eu percebo, por exemplo, que hoje, se você levar em consideração os 3 maiores polos comerciantes do mundo, os Estados Unidos, a União Europeia e a China, os Estados Unidos não têm um acordo comercial com a União Europeia. A União Europeia não tem um acordo comercial com a China. A China não tem um acordo comercial com os Estados Unidos. Então, às vezes, a gente exagera o tema do acordo comercial de tarifas e cotas, quando, na realidade, nós deveríamos estar nos promovendo comercialmente. Eu vejo muito a China fazendo isso em cada um dos países dos BRICS. Nós passamos por um hiato grande, no caso do Brasil, na promoção em terceiros mercados, estamos retomando agora, e esse talvez seja o principal trampolim para o comércio intra-BRICS que a gente tem de construir, mais até, eu diria, do que esses instrumentos, que são importantes, sem dúvida alguma, mas não se conectam com essa visão maior de fazer novas conexões comerciais entre esses que são, talvez, os principais atores, né, os protagonistas das economias do E7. Eu queria fazer agora aqui uma provocação para Brasil, Rússia e África do Sul, porque dos países que nós temos aqui representados, apenas a China e a Índia vão ter crescimento expressivo esse ano. Expressivo, eu falo, acima de 6%, é muita coisa. Eu sei que para números chineses não é tanto, podia ser mais, mas imagina, comparado com a gente aqui no Brasil, é um crescimento muito, muito expressivo. Isso deixa uma responsabilidade maior para a África do Sul, para a Rússia e para o Brasil de estimular esse comércio, e está sendo feito isso, de correr atrás para poder pegar um pouquinho que seja do que der, uma caroninha aí nesse crescimento tão expressivo de Índia e China, senhor Loikov. Loikov? Yeah, you? Yeah. Я думаю, что вопрос совместного развития очень важный. Опять возвращаясь к теме того, что насколько все, на каком уровне все регламентировано. Мы также думаем, что вопрос роста очень важен, но вопрос устойчивого развития становится очень важным на фоне, естественно, экологических вопросов, экологических вызовов. Если возвращаться к нашей теме по поводу индустрии, которую я представляю, например, у нас есть вопросы по росту, но тем самым вопросы по загрязнению почв,
которые напрямую завязаны с темой будущего роста, не моментального, но сегодняшнего, а вообще долгосрочного роста. Вопросы применения удобрений, их влияния на здоровье людей, вопросы содержания тяжелых металлов. Недавно, буквально несколько месяцев назад, было предложено нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным о создании некого зеленого бренда в части минеральных удобрений, сельскохозяйственного продукта, некий клуб зеленых. И почему я это говорю с точки зрения роста? Чтобы рост не обязательно должен быть сейчас, должен быть долгосрочным. Поэтому мы предлагали коллегам из Индии, Бразилии, там, Южной Африки присоединиться к этому клубу зеленых для того, чтобы совместно расти, но не только совместно расти, а совместно устойчиво расти и заботясь и о природе, о воде, о почве, о здоровье людей. Поэтому мы думаем, что это тот случай, когда говорят, что это беспроигрышный вариант, то, что называется win-win situation. И очень хотелось бы, как раз занимаясь совместно вопросами развития, еще и не забывать о теме устойчивого развития e долгосрочного развития. Ok, obrigada. Senhor Shen, que a gente estava falando aqui do novo Banco de Desenvolvimento, que é claro, é um marco e é muito importante para o grupo, mas a gente tem aqui no nosso palco um representante do Banco da China, que é, segundo ele falou, um dos maiores, eu imaginava que fosse o maior. Qual que seria o papel do Banco da China também para estimular esse comércio maior entre os países dos BRICS? 谢谢你的提问啊。这个五国之间的这种金融合作呢，我觉得是有这么3个层次。第一个层次啊，就是通过金砖银行，它去推动5个国家的这种经济发展，它可能更多的主要是补各个国家的经济短板，啊，一些积极的一些项目。当然，今天上午他们讲了，也开始对私人企业、私人部门有放款了。 但它的主要的方向还是对工人部门。那么各个国家之间，比如说我们 ICBC， 它是注重于全球的这种布局。那么当然包括我们5个国家的整个金融布局。我们现在在巴西、在南非、在俄罗斯、在印度都有我们的机构。我们不单纯是根据这个机构，因为中国的外汇啊是目前越来越对外开放。 我们也通过跨境的方式来对贸易和投资进行金融的支持。贸易和投资啊，都离不开金融这一块。第3块，我就觉得要建立金融5个国家之间的这个金融企业这种常态化的合作。往往一个贷款啊，往往一个大的项目，不是一个国家的金融机构，它通过它单一的双边放款能够来实现的。这个时候就要通过银团，通过多边的方式来组织。 甚至于把新开发银行组织到一起，我觉得这个里面的前景很广阔。5个国家的经济合作，包括投资、包括贸易，他们之间的这种合作，我觉得金融是先行。刚才南非的副部长讲了，金融讲到一个桥梁这个关键词，我觉得金融就起一个桥梁的作用。我们工商银行愿意办理这样一个桥梁，但它不是唯一的桥梁，很多银行的机构都要开展合作。 我就有一个建议，下一次啊有一个专题，专门来研究5个国家之间的金融机构怎么来合作，既支持新开发银行的发展，同时把5个国家的金融机构联合在一起，形成一个金砖5个的金融体系，然后进行有效的治理。我想对这个基础产业的投资、对贸易、对制造业，这都是有好处的。谢谢。 O senhor saberia de cabeça quanto de recursos estaria voltado para este fim, para o estímulo do comércio entre os BRICS? O senhor saberia esse número ou não? 这个经济的发展的这规模促进，它有金融的因素，不好一个具体的规模来限制。但是我觉得。 金融在这个里面，它发挥的作用今后会越来越大。同时，这个你刚才讲到，现在印度和中国的经济的增长的速度是比较快，其他几个国家稍微慢一点，有的还甚至于有衰退的过程当中。但是贸易的发展是可以推动整个进步的，而且5个国家之间的，你们刚才讲到一个经济的竞争性和互补性，
即使我们这个5个国家，它的互补性远远大于竞争性。那这个互补性通过什么来实现？通过投资和贸易，它们之间的量会很大。我想啊，今日我们工商银行啊，就是 ICBC 会拿出一个更大的勇气，在5个国家之间呢，来增加我们的投资，增加我们的机构，同时来增加我们的贷款量。Ok, obrigada. Queria passar a palavra para o senhor Naidu. Queria complementar alguma coisa? So just from a growth perspective to talk a bit about South Africa and Africa, because I think it's important for us to reflect on the significant event of the African Continental Free Trade Area, because that's been referred to by some as the journey of a generation, where we look to address a lot of our developmental challenges through better integration of Africa. And really that's what we're looking at. The free trade area represents a market of 1.3 billion people with a combined GDP of 2.3 trillion US. And certain studies have indicated that we are likely to see a doubling of the trade within the next 5 years if we can get the appropriate trade connectivity within the region. And then that trade connectivity within the region will start to lower transaction costs, not only for the region, but also with the international trading system, intra-BRICS trade as well, stands to benefit a lot from this. But I think what's more important, when we look at Africa's exports to countries outside the continent at the moment, they're dominated by minerals largely, and the direct job benefits of those are quite limited. But when we look at intra-African trade or intra-regional trade, it's a lot more labor-intensive trade. So we start to see manufactured goods are about 42% of intra-African exports. So clearly, growing intra-African exports will start to really build a platform for industrialization. And that's what we're actually seeking with this free trade area. It's going to be a rollout of infrastructure combined with an industrialization program that will create a long-term demand for infrastructure to boost trade. It'll actually start to create a virtuous cycle and create proper production networks within the region and between the BRICS. So yes, clearly the infrastructure gap is big, and we know we have to do a lot more with electricity, with roads, with ports, rails, pipelines, etc. And the financing is important. But that's why there's been a big emphasis on how we can start to leverage private sector partnerships, to start looking at other innovative financing mechanisms to start to crowd in investment. And South Africa's really on quite a big investment drive at the moment, and we've actually published an investment booklet that goes into a great amount of detail on the investment opportunities that are available. So, you know, certainly there's a lot of investment opportunities there, but with the big promise of that African market and opening up that African market, which would actually help all of us to get that intra-BRICS trade growing again. As economias de Brasil, Rússia e África do Sul são muito baseadas em commodities, o que é ok, é claro, é legítimo, é isso que está movendo, a gente respeita, é claro, mas eu sei que as economias também não querem essa dependência, porque para crescer, o interessante é ir mais para o lado da industrialização. Eu queria passar agora para as considerações finais, que a gente já está chegando ao finalzinho. Queria começar com o senhor Sani. Thank you. I think as we have talked about, you have talked about slow growth in Brazil, South Africa, Russia. To give you an example of complementarity, as ICBC chairman was saying, we see a lot of Chinese investment coming in South Africa and in SACU region.
So I would say that even investments in the BRICS countries will also lead to a lot of, trade and economic growth. This is number one. Number two, to enhance the intra-BRICS trade, as I said earlier, the trade facilitation, and we have to have a common minimum standardization program, because Brazil is a leader in, for example, agri-products, but I don't think our phytosanitary or sanitary conditions between Russia, India and Brazil, or for example, South Africa have got a very developed food processing economy where 73% of their food is getting processed and they are market leaders. So we have to have, maybe we have to make a BRICS, intra-BRICS trade action plan with defined sectors. Say agriculture, we have to do these 5 things, phytosanitary, we have to have JVs in food processing, like Brazil successfully did a zero hunger program. You are market leader in biofuel. I just learned during lunch that in Brazil, about half of your vehicles are running on ethyl alcohol or some sort of biofuel. There's talk of electric cars. So this type of knowledge dissemination, for example, even we didn't know, sitting in India, that you have half the vehicles running on this, while we all talk about 4.0 coming from April 2020. So this knowledge dissemination, complementarities, a very defined action plan, and of course, preferential trade agreement for BRICS nations are a long way. And again, SME sector. These are the few things which will definitely augment the intra-BRICS trade. Obrigada. As considerações finais, por favor, senhor. Возвращаясь к теме стандартизации, унификации, я думаю, что по цепочке создания ценности или продукта на примере, например, сельского хозяйства, где мы говорили о том, что у нас удобрения импортируются в Бразилию. Бразилия очень аграрная страна, которая экспортирует свою продукцию в Китай. В этом замкнутом цикле, я думаю, что было бы очень полезно в рамках регуляторной, нормативной, то, что коллега сказал, санитарной, чтобы были единые и рабочие группы создавали не только в отдельных отраслях, а по цепочке создания ценностей. И я думаю, что потенциал огромный. Мы очень надеемся и очень ждем председательства России в БРИКС в следующем году. И мы уверены, что мы можем на следующий уровень поднять взаимоотношения и товарооборот, и торговлю внутри стран БРИКС. Muito obrigada. Senhor Chen? 我简单的总结这么2点啊。第一点呢，我觉得越是经济在全球化的过程当中出现回头浪，越是我们金砖5国发展的机会，金砖5国之间的这种贸易、投资以及各个方面的合作，要走得更实、更坚。 然后通过我们的这种互助合作使得经济化、全球化的这个浪潮势不可挡。所以我们不要只要看到这个有的国家在经济全球化的过程当中走逆全球化的路，我们5国按照这个常态化的机制把整个这样的一个互利合作的工作搞好。第二点呢，就是在整个经济全球化的过程当中，虽然遇到曲折，但是 我们5个国家只要把互补的工作把它做好，我们在里面在投资、在金融、在贸易这方面是可以找到好的。贸易不平衡可以通过投资的这样的一个互补的方式把它解决，投资和贸易的合作又可以为金融建立一个强大的基础。同时，金融的这个合作，它要有一个超前的作用，还要有一个桥梁的作用。 第三一个呢，我们工商银行愿意增加在我们金砖5国的投资机构和贷款，来支持整个5个国家的经济发展，特别是实体经济的发展。 Obrigada. Senhor Naidoo? No, thank you. I'm going to borrow a bit from the waves and what Captain Du Lirong had told us about
the importance of the extension of trade networks. Because I think for us, really we need to give a bit more deliberate thought to how we start to shape and configure trade networks, especially on the marine and, of course, the inland side of the value chains. But really, we've seen a lot of changes in shipping, for example. We're seeing bigger ships coming in, new ways of transacting, and often we have a lot of deficiencies in our infrastructure, especially in the region, a lot of smaller ports. So we need to actually start shaping a network and a hierarchy of global hub ports, develop linkages between these ports so that the overall flow of these goods can start to happen, and our physical internet starts to actually develop the sort of connectivity we need to get these global value chains to start growing intra-BRICS as well. So I would say, as much as we need to continue to address the infrastructure gap, we have to be a bit more deliberate about shaping the transport networks that are going to enable the intra-regional trade to happen. Sem dúvida. Obrigada. Queria passar a palavra agora ao secretário para as considerações finais. Obrigado, Denise. Só para dizer que o Wave também é um conceito muito importante no Brasil, porque é um dos hinos da Bossa Nova, né? Aquela linda música performada pelo João Gilberto. Queria fazer uma observação também quanto ao seu comentário de que Brasil, Rússia e África do Sul são produtores de commodities. E eu acho que nós temos que ver isso, na realidade, como uma vantagem comparativa e não necessariamente como um sinônimo de menor complexidade, de complexificação econômica. O maior produtor e exportador de commodities no mundo são os Estados Unidos da América, e isso nos impede de ser o país também que mais deposita patentes na Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Na minha fala, eu mencionei o BRICS 1.0, que é o sinônimo do crescimento que esses países representam para a economia global. Falei de BRICS 2.0, que é a construção institucional desse grupo, sobretudo em se considerando o novo Banco de Desenvolvimento. E aqui nós estamos fazendo talvez aquele que é o mais importante, a mais importante dimensão dos BRICS, que é o BRICS Conexão, né? Eu me lembro, por exemplo, que nos anos 90, um presidente brasileiro iria encontrar um presidente chinês, um primeiro-ministro indiano, um presidente russo, uma vez a cada 8 anos, 5 anos. Hoje, graças à plataforma BRICS, eles se veem 3 ou 4 vezes por ano. Se vêm às margens da Assembleia Geral da ONU, se vêm durante o G20, se vêm durante as visitas bilaterais, se vêm durante a cúpula dos BRICS. Quando é que a gente ia pensar que nós devemos ter aqui a comunidade empresarial dos 5 países juntas, né, buscando soluções comuns, lucratividade comum, projetos comuns? Então isso é muito bom, tem que ser incentivado. Padrões comuns no âmbito dos BRICS e promoção comercial entre os nossos países, eu acho que são as melhores ferramentas para a gente aumentar o comércio intra-BRICS. Queria muito agradecer a presença de todos vocês e torcer para que tudo realmente aconteça e se concretize, que os nossos laços sejam cada vez mais fortes, mais apertados, para que todos possamos crescer juntos. Muito obrigada. Obrigada a todos.